Vamos lá. Cabelinhos arrumadinhos aqui. Olá, galerinha do YouTube! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as voltas aulas, né? Então esse vídeo vai ajudar muito aí as mamães, vai ajudar também as titias, ou quem também cuida dos filhos aí de outras pessoas. Enfim, o nosso objetivo aqui é dar dicas para você do que você dar de lanche para os seus filhos agora na nossa volta às aulas. Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista há mais de 10 anos. Sou mamãe também, eu sou a mamãe do Gabriel. Aqui eles estão pequenininhos, tá? Já dobraram de tamanho os dois, usaram fermento. Então eu sou mamãe do Gabriel de 16 anos, adolescente, e sou mamãe da Gisele de 10 anos, de um casalzinho. E uma coisa que eu quero falar pra vocês que é muito importante, que eu vejo que muitas mães, por falta de orientação ou por falta de conhecimento, elas não sabem o que enviar pros filhos de lanche para a escola. Então vamos lá, mamãezinha. O que você tem que levar em consideração na hora de montar o lanchinho dos seus filhos? Primeiro, a gente tem que entender que a alimentação, ela é fonte de nutrientes. A função primordial da alimentação é fornecer para o organismo nosso e dos nossos filhos os nutrientes necessários para que eles se desenvolvam bem, para que eles não tenham dificuldade na escola, para que eles tenham saúde, para que eles cresçam de forma adequada. Por outro lado, a alimentação também não deixa de ser uma forma de prazer. Então, nós sentimos prazer ao se alimentar, principalmente quando a gente come aquelas coisas gostosas, não é verdade? Muitas vezes a gente come alguns alimentos, a gente lembra a nossa infância. E também a gente tem que entender, mamãezinha, que a gente está formando os hábitos alimentares dos nossos filhos. E aquilo que a gente oferece para eles com maior frequência é aquilo que eles vão carregar para a vida deles. Então, assim, quando eu engravidei do meu primeiro filho, do Gabriel, que tem 16 anos, eu estava estudando nutrição, eu estava na faculdade de nutrição. E quando eu saí da faculdade, eu ainda era muito insegura, eu sentia que eu não estava ainda 100% preparada, por isso que eu procurei algumas pós, né? E hoje eu já tenho 2 pós-graduações. Então eu errei muito com o Gabriel. A Gisele, que veio depois, aí eu já acertei bastante. Uma das vantagens, eu até falo assim, que a Gisele é a pessoa mais inteligente aqui de casa. Então, entre eu, o Gabriel e a Gi é de longe a mais inteligente. Aí eu até costumo brincar, né? Porque quando eu engravidei da Gi, eu já tomava ômega 3 na gestação. Depois eu amamentei ela até 1 aninho, eu amamentei ela mais do que meu primeiro filho. E eu tomava ômega 3, então ela tinha um leite materno ali rico em ômega 3. Então a alimentação da Gisele foi muito, assim, mais cuidada, vamos dizer assim. Eu tinha mais experiência, eu já atendia consultório. E a Gisele tá com 10 aninhos e ela é uma pessoa que nunca adoeceu. Ela nunca teve que tomar antibiótico. Ela é muito resistente. Então ela pode pegar friagem, pode nadar no frio, ela não adoece, ela tem uma imunidade muito boa. Fora isso, ela é muito inteligente. Eu sei que toda mãe fala isso dos filhos, né? Eu sei que mães são corujas, mas realmente, assim, é fora de série. Então a gente vê, assim, a evolução dela na escola. Eu fui uma pessoa que hoje eu tô um pouquinho mais tranquila, mas pra quem conhece a minha história, eu sou divorciada e eu criei os meus 2 filhos sozinha. Então eu passei uma grande parte da minha vida trabalhando pra poder dar qualidade de vida para eles. Então eu fui uma mãe muito ausente. Eu nunca consegui ser aquela mãe que senta para fazer dever de casa, que vê como os filhos estão na escola. E eu nem me culpo por isso não, porque foi o que foi, eu tinha que trabalhar e eu não dava conta de tudo. E tá tudo certo. Mas eu cuidava muito bem da alimentação deles. E eles, graças a Deus, assim, nunca me deram trabalho na escola. Meu filho adolescente agora não é nem porque ele dá trabalho, é a fase, né? Mas os meus filhos acompanharam muito bem, apesar de eu ser uma mãe ausente nesse aspecto. E por que eu tô falando isso, mamãezinha? Eu tô falando isso porque uma das grandes dificuldades que eu enfrentei com os meus filhos, e talvez algumas mães se identifiquem com isso ou não, e o objetivo aqui é que não tem nada de errado. Eu já errei muito na alimentação do Gabriel, principalmente porque eu estava ali estudando ainda a nutrição. Da Gisele eu já, por estudar, né, e ter o conhecimento, eu já consegui acertar mais. Mas uma dificuldade que eu sempre enfrentei foi que eu mandava os lanchinhos para os meus filhos para a escola, mais saudáveis, e todas as crianças levavam lanchinhos, vamos dizer assim, não tão saudáveis assim. Então, doces, suquinho de caixinha, refrigerante, compravam salgados, enfim, balas. E essa foi uma dificuldade que eu enfrentei. E aí, mamãezinhas, aqui o nosso objetivo
objetivo é só conscientização, não tem nada de errado, não é causar nenhuma briga, nenhum desconforto para ninguém, é só com o objetivo de orientação, já que eu sou nutricionista. E o nutricionista é o melhor profissional para orientar a alimentação e os lanchinhos da escola também, ok? Então eu enfrentei muito isso. Quando vocês forem pensar na alimentação dos seus filhos, vocês têm que pensar também, assim, eu sei que isso é muito fisiologia e as pessoas não entendem disso, mas é que é o seguinte, alguns alimentos que a gente manda de lanchinho para os nossos filhos, eles fazem com que os filhos tenham um menor rendimento na escola e tenham muito sono após esse lanche. Eu já escutei alguns professores reclamarem de que tem alunos que têm essa dificuldade de concentração, que tem essa dificuldade de prestar atenção, que diminui o rendimento, e isso também pode estar relacionado à alimentação. Por quê? Eu vou compartilhar aqui com vocês um slide para vocês entenderem um pouquinho mais, ó. Então, olha só, quando eu costumo observar os lanches de alguns dos amiguinhos dos meus filhos na escola, eu percebo que muitos dos lanches que as mães enviam para eles são à base de carboidratos de alto índice glicêmico. O que é isso, Vivi? São carboidratos mais refinados, mais doces, então são aqueles carboidratos que não têm muitas fibras, mais à base de farinha branca. E aí, aqui a gente tem um exemplo do ciclo vicioso do carboidrato. Então, por exemplo, quando a gente come esse tipo de carboidratos, e isso inclui as crianças, né, carboidratos de alto índice glicêmico, farinha branca, massas, pães, salgados, ou até mesmo doces, suquinhos de caixinha, refrigerante, eles contêm propriedades viciantes, porque esse açúcar ele é absorvido muito rapidamente no organismo. E farinhas brancas também viram açúcar no organismo, ok? E aí, com isso, por ser liberada essa energia muito rapidamente no organismo, isso ativa regiões cerebrais de prazer e recompensa. E é por isso que as crianças se tornam viciadas nisso. Então, uma criança que consome mais doces e todos esses refinados que eu citei aqui, bolachinhas, biscoitinhos, né? Elas se tornam viciadas nesse tipo de alimento. E aí é muito difícil depois você adaptar o paladar da criança também a consumir alimentos mais integrais, mais saudáveis, ok? Então, aqui, esses hábitos estão sendo consolidados agora na infância, e se você manda sempre esse tipo de alimento para os seus filhos, eles vão se viciar. Infelizmente é isso mesmo que acontece com adultos e com crianças, tá? E aí, quando eles comem esse tipo de carboidratos, a glicose, o açúcar do sangue dispara. Você tem um pico de liberação de glicose no sangue, porque eles são absorvidos muito rapidamente. E o cérebro libera dopamina, que é um hormônio do prazer. Só que esse açúcar no sangue, ele não pode ficar circulando ali. Ele precisa entrar na célula, por isso que o diabetes é uma doença que mata. Então, a chave que vai ligar essa glicose para ela entrar na célula é a insulina. Então, essa insulina, ela é disparada em grande quantidade quando tem esse aumento de glicose, de açúcar no sangue. Consequentemente, o que acontece é uma redução rápida da glicose no sangue. O que vai acontecer na criança? Essa queda brusca de energia, de açúcar, de glicose no sangue, é uma falta, muitas vezes, de concentração, de energia, de foco, e muitas crianças podem, inclusive, ter um cansaço aí após esse tipo de alimentação, tá? Uma dificuldade, inclusive, no aprendizado após o retorno, né? Quando ela volta ali do lanchinho dela. E aqui, só para vocês entenderem, então, como que acontece esse ciclo vicioso do carboidrato. Então, tão rápido quanto subiu essa glicose, esse açúcar no sangue, ele cai, ele despenca, e essa insulina que foi liberada em grande quantidade para que a glicose entre no açúcar, ela continua alta, e inclusive é um dos motivos de levar ao acúmulo de gordura e fazer com que as crianças, inclusive, engordem, porque a insulina é um hormônio que estimula depósito de gordura no corpo. Então, sem açúcar no sangue, como eu falei, o corpo envia sinais de abstinência, e aí é aquela criança que tem mais fome, que ela tá sempre buscando por alimento, que tá sempre com fome, né? Então, é aquela criança que vai ter, inclusive, fome constante, desejo por mais carboidratos, por isso que elas viciam nesse tipo de alimento. Então, baixos níveis de açúcar no sangue ativam a fome e o desejo por mais doces. E aqui também que acontece o gatilho da compulsão alimentar, e aí as pessoas ou as crianças comem de novo mais doces, mais refinados, e ela volta a entrar no ciclo. Então, olha só. Vivi, eu entendi tudo isso, né? Fiquei preocupada. E agora, o que eu mando para os meus filhos? Então, você pode preparar aí, inclusive a gente tem aí essas receitinhas low carb, né? Que a gente fala muito da dieta low carb que ajuda a emagrecer, só que essas receitinhas
receitinhas são saudáveis e elas podem também fazer parte da alimentação dos seus filhos, não com o objetivo de emagrecer, com o objetivo de evitar esses picos de glicose, de açúcar no sangue e essa queda brusca. Então, uma alimentação mais low carb, ela vai fazer com que essa criança, quando ela se alimentar, né, dessas preparações low carb, ela vai ter liberação de energia aos poucos no sangue. Então, isso evita aquela energia brusca lá, aquele açúcar brusco no sangue, consequentemente a queda brusca. Inclusive, inibe esse estímulo excessivo da insulina que leva as crianças a engordarem. Ok? Então você preparar ali, se você não me segue, olha, eu tenho no Facebook, no Instagram, outras redes sociais, eu tô sempre compartilhando receitinhas low carb que podem sim ser usadas para as crianças como lanchinho. É você preparar então um lanchinho aí do seu filho, que pode ser, por exemplo, um bolinho de caneca, um pão de queijo de frigideira low carb, uma crepioca. O problema é que assim, gente, eu sempre mandei pra minha filha e pro meu filho por um tempo, o pãozinho de queijo de frigideira, que tem inclusive aqui no canal, ó, vou deixar aqui pra você dar uma olhadinha. E o problema é que assim, fica aquele cheiro de ovo. Então minha filha sempre se queixou desse cheiro de ovo. E uma outra coisa que acontecia também, por isso que eu falei que esse foi um dos problemas que eu enfrentei na escola dos meus filhos. Ela queria ficar comendo o lanchinho dos outros coleguinhas. Então isso ficou ruim. Algo que era pra ser bom acabou desenvolvendo ali um comportamento da minha filha querer comer o lanchinho dos outros amiguinhos. Então hoje em dia eu coloco na balança, sabe? Eu já fui assim uma mãe mais radical, né, em relação à alimentação, mas como às vezes a gente tá ali só nós mandando aquele lanchinho diferente para os nossos filhos e as crianças podem desenvolver desejo pelo lanchinho dos outros. Então por isso é algo que a gente tem que fazer juntos, a gente tem que se unir e conscientizar de mandar lanches melhores para os nossos filhos, né? O que você acha disso, mamãe? Coloca aqui nos comentários se você é mamãe ou não, né? Também é titio, vamos discutir aqui melhor sobre isso com carinho e amor, né? Porque aqui a gente tá aqui para se apoiar e hoje em dia eu mando algumas coisas às vezes industrializadas, mas eu também faço questão de mandar alguma coisa saudável junto. Então, por exemplo, vai um Yakult, que é algo industrializado, que tem muito açúcar, mas também vai ali algumas frutinhas, né? Vai ali também um bolinho low carb. Então eu procuro agora não ser tão radical, até porque isso gera um desconforto ali entre minha filha e os outros coleguinhas, mas pense sempre em mandar alimentos integrais ou low carb para os seus filhos. Dessa forma não vai acontecer aquele pico de glicose e nem aquela queda brusca e aquela liberação excessiva do hormônio que faz com que os nossos filhos engordem. Tudo bem? E dá muitos likes aqui se você gostou desse vídeo, porque assim a gente pode trazer mais conteúdo aqui para ajudar aí, inclusive na alimentação dos nossos filhos. E olha, o meu filho, e assim, falei muito da minha filha, né, mas o meu filho, o que é legal, tá? Também uma dica aí, mamãe. Quando os meninos, né, eles começam a virar adolescentes, eles começam a ter, muitos deles, né, porque como eu trabalho com nutrição esportiva, eu já atendi muitos adolescentes, eles começam a querer começar a malhar, a treinar. Então eu lembro que na oportunidade que meu filho se interessou ali pelos 13, 14 anos em começar a ir pra academia, eu já comecei a falar pra ele que era importante ele comer frango com batata doce. Então também o meu filho por muito tempo, esse era o lanche que ele levava. Gente, vocês têm noção? Uma criança de 14 anos, mas assim, surgiu dele, tá? Eu mostrei pra ele a importância de ganhar massa muscular treinando, comendo frango com batata doce. É lógico que não é só isso, mas eu coloquei isso pra ele. E ele assim, por mais de um ano, era esse o lanche que ele levava pra escola dele. Ok? E a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Um beijo carinhoso e uma ótima volta às aulas aí pra vocês.